Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz que você tenha se juntado a mim nesse propósito. E hoje nós vamos ler Jeremias do capítulo 25 ao capítulo 28. 70 anos de cativeiro. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção, quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e eu os trarei para atacar esta terra, os habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, e lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. O cálice da ira de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou, Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom e o povo que restou em Asdod, Edom, Moabe e os Moanitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de Além-Mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome. E vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas estas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação.
Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho. Porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada, por causa da espada do opressor e do fogo de sua ira. Capítulo 26. Jeremias é ameaçado de morte. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não o tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló, e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade, tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois na verdade o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor, e o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Aquibó, e com eles alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois, jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Capítulo 27. A profecia favorável a Nabucodonosor.
No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela espada, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, eu banirei vocês. E vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Capítulo 28. O falso profeta Hananias. No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Hananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Hananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que eu tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederem a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Hananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou.
e disse diante de todo o povo: Assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Hananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: Vá dizer a Hananias: Assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Depois disso, disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Hananias: Escute, Hananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. E é isso, chegamos ao final da nossa leitura. Eu espero que você tenha gostado. Se alguma coisa soar estranha ou diferente, eu te encorajo a dar uma pesquisada a respeito disso, porque apesar da Bíblia ser um livro muito atual, ela foi escrita numa época e numa cultura diferente da nossa. Então vale a pena dar uma pesquisada para entender melhor os contextos históricos e culturais. Ah, e esse vídeo aqui não é para substituir o devocional não, tá? É só um plus, é só um bônus, é só um incentivo. Continue tendo seu tempo especial com Deus, e se alguma palavra tocar seu coração e se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fica à vontade que eu vou ficar muito feliz de ler. Não se esquece de ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo e tamo junto. Cheirinho no coçarão, que Papai do Céu abençoe e até amanhã.